Fala, queridos, sejam bem-vindos. Este é mais um episódio da Uma Horinha sobre Investimentos e no episódio de hoje a gente vai aproveitar para explorar uma questão que surgiu quando eu divulguei o simulador. Vou explicar já e vou dar contexto para quem está chegando aqui agora. Nos últimos episódios, nós exploramos alguns aspectos da construção de portfólio. Exploramos o aporte, a rentabilidade, o tempo. Eu ofereci para vocês uma base sobre o que está dito e o que não está dito no mercado financeiro. E dessa vez eu vou explorar essa perguntinha que surgiu no Instagram. A pergunta era algo do tipo: tenho 500 mil reais, queria resolver minha vida, 35 anos. Só isso. Então a gente vai explorar os detalhes e as perspectivas que podem ser praticadas ao redor dessa pergunta, né? Sobre essa pergunta. Antes disso, a gente vai mergulhar um pouquinho no simulador. Né? Eu soltei o simulador na semana passada. Foi um exercício ali rapidinho de programação, de trazer para a tela um simulador que a gente usa na escola de formação para planejadores. Né? A Vivi, minha parceira no projeto, ela é super de simuladores, ela é muito boa de didática de maneira geral, né? E aí ela trouxe da Papo de Valor, que é a empresa que ela manteve por anos, uma espécie de simulador de projeção de aposentadoria para a escola, e aí eu adaptei esse simulador para a telinha ali, e aí ficam os créditos para ela, que é maravilhosa em pensar como se ensina coisas, né? E aí eu soltei o simulador e dúvidas surgiram. Então a gente vai brincar com a questão dos 500 mil reais em cima do simulador, e aí na metade do episódio para frente eu vou explorar um pouquinho a questão do Renda Mais. Vamos ao simulador primeiro. Acompanhem comigo aqui. A gente parte do valor inicial investido, né? Então a gente pode começar com zero, né? E a gente pode colocar a aplicação mensal em R$ 1.000. E essa pessoa tem 35 anos e ela gostaria de se aposentar com 65. Percebam que, uma vez que eu preencho o valor inicial, zero, aplicação mensal, 1.000, idade atual e idade do início do usufruto, ou seja, em qual momento essa pessoa gostaria de parar de aportar e, por consequência, começar a consumir. Seria uma idade provável de uma aposentadoria plena ou parcial. E aí tem uma outra linha aqui, que é a taxa de juros por ano, que você, se você já escutou o episódio sobre rentabilidade, ficou bastante claro o porquê que eu coloquei 4%. Esse é um campo editável, você pode mexer, mas eu recomendo do coração que você não mexa. 4% já é um valor bastante razoável. Nesse nosso exemplo, a gente chega ali em R$ 685 mil. Né? Então, se alguém começa do zero, com 35 anos, coloca R$ 1.000 por mês e permanece com esse aporte por 30 anos, a 4% ao ano acima da inflação, a gente vai chegar ali perto de R$ 700 mil. Este valor, olhem comigo, ele vai fazer parte do patrimônio acumulado, que é o início da segunda coluna, que é a coluna de usufruto. E aí a gente vai simplesmente seguir na simulação, considerando que acumulamos esses R$ 685 mil. Não fazemos questão de terminar a vida, digamos assim, né? Terminar a simulação com algum dinheiro. Então eu coloquei zero no patrimônio desejado ao final. E aí, idade de início de usufruto, ele copia da outra tabelinha, então 65, e idade final 100. Nós, planejadores financeiros independentes, nós costumamos fazer simulações com 100. Né? Caso você queira colocar mais ou colocar menos, fique à vontade para fazê-lo. Saiba que considerar que você vai morrer com 75 porque sua avó morreu com 75 é um erro. Então seja conservador aqui nas suas estimativas, tá bom? E aí, durante o usufruto, eu mantive por aqui os 4%. Né? Então eu estou considerando que durante o acúmulo e durante o usufruto, a gente vai manter a rentabilidade em 4%. Esta pessoa poderia sacar R$ 3.000 por mês. É isso o que está calculado pelo simulador. E aí percebam que a gente pode começar a fazer brincadeiras aqui. Eu vou mudar o 65 para 70. Perceba que ele mudou no acúmulo e também no usufruto. Ao invés de chegar em 685, agora a gente chega em praticamente R$ 900 mil. E aí, por conta disso, a renda mensal permitida nesta simulação é 4.260. E agora você vai olhar para mim aqui, ou me escutar com muita atenção, caso você não esteja vendo o vídeo, e a gente vai fazer uma consideração importante sobre a inflação. Esses
4.259 se referem ao poder de compra de hoje, maio de 2026. O que eu estou querendo dizer com isso? Lá na frente, ou seja, daqui a 35 anos, quando essa pessoa de fato se aposentar, ela vai poder sacar muito mais do que 4.259. Talvez ela possa sacar 20 mil reais por mês, mas os 20 mil reais de daqui 35 anos vão valer o que 4.259 valem hoje. Esse é o jeito correto de fazer uma simulação. Tomem, por favor, cuidado com as simulações que vocês encontram por aí no YouTube, enfim, nos sites gratuitos ali e tal. Porque muitas pessoas elas colocam uma estimativa de inflação. Meu amigo, nós estamos no Brasil. Assim, que petulância fazer uma estimativa de inflação. É muito melhor você desconsiderar a inflação em todos os aspectos do seu simulador. E aí você faz a conta considerando apenas a rentabilidade real. Dessa forma, você fica muito mais seguro. E aí, qual que é o único cuidado que você precisa ter? Volta comigo no simulador. Você precisa garantir que todos os anos você corrija esta aplicação mensal aqui. Então, neste ano a inflação foi de 10%. Então, ao invés de R$1.000, eu vou colocar 1.100. Por quê? Os R$1.000 que eu colocava, mais os 10% para corrigir a inflação no aporte. Todo o restante já está descontado da inflação. Esse é um ponto bastante importante, muita gente faz confusão com essa história. Então, na hora de fazer projeções, uma sugestão de um planejador independente que não está ganhando mais ou menos pelo fato de você escolher A ou B. É uma sugestão totalmente isenta. Desconsidere a inflação de todos os pontos, e corrija a inflação no seu aporte. Dessa forma, você vai encontrar um valor ali que ele é mais seguro. Lembre-se que é a sua aposentadoria que está em jogo aqui. Então é bastante importante que você faça as contas com o pé no chão. Ok? Uma dúvida interessante que surgiu, olhem para o simulador novamente. Parto do zero, 1.100 por mês, aporto por 35 anos, cheguei em 989 mil, quase 990. Isso aqui vai me gerar uma renda de 4.680. Se eu quiser ser mais conservador, então eu não quero chegar ali nos meus 100 anos. Opa, peraí que eu baguncei minha iluminação aqui. Voltamos. Eu não quero chegar nos meus 100 anos com R$0. Eu quero ter uma gordurinha. Eu quero deixar 100 mil reais aqui. Pronto, coloco 100 mil no simulador, ao invés de 4.600, agora você vai poder sacar 4.500. Por quê? Porque eu estou deixando um colchãozinho, uma graninha para resolver funeral, inventário e pipibopó. Então é uma boa prática deixar uma gordurinha ali, e aí uma gordurinha maior ou menor, você que escolhe, né? Se por um acaso eu colocar 0, se eu estou disposto a queimar tudo, vocês vão ver um número maior no saque. Porque eu não estou precisando deixar colchão nenhum. Se por um acaso eu quiser não dilapidar o patrimônio, prestem atenção aqui e aí na sequência desse episódio escute os outros que vai ficar claro para você. Então vamos supor que você não quer dilapidar nada. Você quer viver apenas dos juros, de modo que lá na frente, quando você chegar nos seus 100 anos, você queira ter basicamente o mesmo montante que você tinha quando você tinha 70, quando você começou o seu usufruto. É só você repetir o valor e aí você vai ver um número bem menor aqui, porque você está consumindo apenas os juros. E aí a mágica, que gerou muita dúvida no Instagram. Se por um acaso você quiser esticar a idade final para 110 anos, para 120 anos, o valor vai se manter exatamente igual. Por quê? Porque eu estou vivendo apenas dos juros. Esse é um valor eterno. Você vai manter isso aqui geração após geração, porque você está sacando apenas o que rendeu. Estamos juntos até aqui? Respira fundo e seguimos. Agora vamos lá. Analisando a partir de outro cenário. Agora a gente começa com 50 mil, a gente coloca 500, a gente tem 35 e a gente vai colocar até os 65. Acumulamos 504 mil reais, dê uma olhadinha por aqui. Esses 504 vão para a fase de usufruto, eu vou corrigir aqui, então eu quero consumir tudo. Começo com 65 e eu vou até os meus 100. Pronto, já tenho aqui 2.213. Esta simulação, ela se apoia em uma rentabilidade real de 4%, ou seja, uma rentabilidade acima da inflação de 4%, que é algo bastante razoável, de acordo com o que eu já expliquei no episódio sobre rentabilidade. Tá? E agora eu gostaria de
direcionar nossa conversa para a pergunta central deste episódio, que é: tenho 500 mil, quero resolver minha vida. É possível, não é possível? Como é que funciona essa história? E a gente vai fazer algumas conjecturas sobre o cenário desse queridão aqui que tem 500 mil. Vamos corrigir o nosso simulador. Ó, jogo os 500 mil aqui, né? Coloco uma aplicação mensal de 0, né? E aí, idade atual 35, e vamos supor que ele vai começar a usufruir com 65. Nós chegaremos em 1.621.000. Se eu colocar os 500 mil agora, porque eu tenho 35, e eu deixar esse dinheiro paradinho, bem investido, sem saques, até os meus 65 anos. 1.621.000. Este é o valor que vai lá para o meu patrimônio acumulado. Né? Então, patrimônio acumulado 1.621.000. Não quero deixar nada, né? Eu quero com 100 acabou tudo, e eu vou viver até os 100. Eu vou perceber que eu poderia contar com uma renda de 7.100 aproximadamente. Então, se esta pessoa está satisfeita com esses parâmetros que eu coloquei no simulador, bom, ela poderia dizer que ela resolveu a vida financeira dela com esses 500 mil. Por que eu sei que 500 mil é muito dinheiro, tá, gente? Tá tudo bem. Mas por que com só, entre muitas aspas, 500 mil, ela consegue uma renda tão grande por tanto tempo, né? Então ela consegue 7 mil reais por 35 anos. Por quê? Porque esse dinheiro ficou parado muito tempo. Então esse dinheiro não foi sacado por muito tempo. Entre os 35 e os 65 ele ficou paradinho e eu não coloquei R$1 nessa história. Por isso que eu chego na época de usufruto com 1.621.000, porque eu não saquei. Então, se esta pessoa está confortável com o fato de que ela vai ter 7 mil reais para gastar todos os meses entre os 65 e os 100, talvez os 500 mil sejam suficientes. A gente pode brincar um pouquinho com a simulação. Ao invés de considerar que ela vai dilapidar o patrimônio inteiro, eu vou colocar aqui que ela gostaria de manter 100 mil reais. Ao invés de poder sacar 7,100, agora ela pode sacar só 7, porque ela quer manter 100 mil reais de colchão quando ela chegar no ano 100 da vida dela. Se ao invés disso ela quiser manter os 200 mil reais de colchão, ela vai poder sacar 6.900. Se ela quiser deixar 500 mil reais, meio milhão de colchão ali, ela pode sacar 6.500. Por quê? Que eu estou deixando um colchão cada vez maior e a diferença, né, o saque, ele não é gigantescamente menor. Por quê? Porque eu estou considerando aqui uma rentabilidade de 4%. Então eu tenho um colchão bastante para queimar na rentabilidade. Né? Se por um acaso eu não quisesse dilapidar nada, eu quero trabalhar apenas com o que rendeu, eu coloco aqui, ó, 1.621, 699. Pronto, eu posso sacar 5.300. E esse dinheiro vai durar quanto? Para sempre. Geração após geração. É um grande privilégio. Né? Falando agora do aspecto prático que vai se conectar com a realidade da maior parte das pessoas que estão me escutando. Isso aqui é um cenário raro. A pessoa que pode se dar ao luxo de apenas sacar o que rendeu. A maior parte das pessoas vai ter que dilapidar e vai ter que dilapidar num ritmo agressivo que faz com que o dinheiro dure menos do que ela gostaria que durasse. Né? Então vale o cuidado aqui para entender quanto tempo o dinheiro vai durar, quais são os números que eu estou disposto. A maior parte das pessoas provavelmente vai olhar essa simulação aqui dos 7 mil. Olhem de novo na tela aqui. Então, a simulação original com 7.100 de renda. Ela vai lá, então, eu vou precisar sacar 12. Isso quer dizer que o dinheiro vai demorar pouco para acabar. Ele vai acabar antes do que eu esperaria que ele acabasse. E a gente vai trabalhar esse outro simulador de quanto tempo o dinheiro demora para acabar no episódio seguinte, porque eu vou incrementar esse simuladorzinho aqui. Mais uma vez, copiando um pouquinho da abordagem que a Vivi usava na Papo de Valor, que a gente usa na escola, que eu acho que ela pode ser útil para a gente. Tá bom? Então, essa aqui é uma simulação considerando esses parâmetros e uma carteira de investimentos bem montada, que é o que a gente trabalha dentro do Dinheiro Sem Medo e é o que um profissional capacitado trabalharia com você que busca ajuda. Tá? Deixa eu fazer um jabá rápido aqui. A gente lotou rapidinho as vagas do primeiro semestre do Dinheiro Sem Medo. A gente está com a lista de espera aberta para o semestre que vem. Então, caso a abordagem que eu utilizo por aqui faça sentido para você, entre. Em especial se você quer entender o porquê das coisas. Se você não quer apenas uma carteira de investimentos. Tá bom? Então, meavisa.amuri.com.br vai estar na descrição também, junto com o link do simulador e tudo mais. Chegamos até aqui, a pergunta dos 500 mil reais. Agora, a gente vai brincar um pouquinho com um produto do mercado financeiro chamado Renda Mais.
né? E tem aula sobre ele no programa. Eu escrevo bastante sobre ele porque eu acho ele um produto muito útil, muito interessante para muitos cenários. Então agora a gente vai considerar as premissas atuais de maio de 2026 e fazer uma simulação parecida com a do nosso guerreiro por aqui. Vem comigo. Vamos lá. Agora a gente vai considerar que este cidadão tem 35 anos hoje, tem os 500 mil reais e ele vai tentar fazer uma escadinha com o Renda Mais. O Renda Mais, para quem não conhece, ele é um título do Tesouro Direto, é um título público. Então, de maneira grosseira, a gente está emprestando dinheiro para o governo e o governo nos paga juros. O Renda Mais ele funciona de um jeito específico, né? Ao invés de eu receber o dinheiro todo corrigido, como acontece, por exemplo, no Tesouro IPCA+, você vai receber o dinheiro em 240 parcelas. Então, o governo te paga por 20 anos. Então, a gente vai considerar um cenário, eu vou rabiscar numa planilha aqui rapidinho, a gente vai considerar um cenário em que esta pessoa gostaria de sacar entre os 65 e os 85 e entre os 85 e os 105. Então ela vai utilizar dois títulos diferentes do Renda Mais, porque ela tem vontade de ter essa renda por 40 anos. E a gente vai fazer algumas simulações com base no preço atual do título. Então no preço de 25 de maio de 2026. Vamos lá, vamos para a planilha agora. Vai funcionar. Vem comigo. Respira fundo. Ó. Então a gente vai tentar fazer uma escadinha e essa escadinha vai funcionar assim, ó. Entre os 65 e os 85 e entre os 85 e os 105. Amor, mas eu não vou viver até os 105. Corre o risco de viver, meu amigo. Talvez você viva. A medicina está aí avançando. Você está firme e forte, fazendo exercício, bebendo pouco, sem fumar, né? Porque está muito fora de moda. Então, vai que dá. Né? Eu gostaria muito, se eu estiver bem. Saúde. Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar com 2 degraus nessa escada. Degrau amarelo, degrau azul. E aí, a gente vai buscar uma simulação. E a gente vai utilizar o site do Renda Mais para isso. Então, você vai digitar aqui, ó, simulador Renda Mais no Google. Meio fácil comigo aqui, ó, que é este aqui. Pronto. Simular. E aí, a gente vai ter que abrir um pouquinho aqui. Acho que vai funcionar. Pronto. Vai funcionar meu vídeo assim? Acho que vai, hein? Vamos lá, a gente vai tirar um pouco do zoom para facilitar a nossa vida. Aê! Vai ficar pequeno, mas vocês vão entender. Então, nós temos 35 anos e a gente quer aposentar quando tiver 65, né? Então, daqui a 30. E aí, a renda extra que eu quero, eu vou chutar aqui, é de 5 mil reais. E eu vou apertar simular. Quando você apertar simular, ele vai jogar você para esta telinha aqui e vai ter um sinalzinho de um i verdinho na lateral. E aí você vai clicar nesse i, você vai ler. Você precisa ter 254 títulos. Você vai anotar essa informação na sua planilhinha, que está aqui. Então, preciso de 254. Anotei aqui. Vou fazer assim que vai ficar mais fácil. Ó. 254 títulos para uma renda de 5 mil reais. Agora, a gente vai investigar qual que é o preço de um título. E a gente vai colocar uma tabelinha aqui. Ó. A gente vai clicar aqui no produtos, histórico de preços e taxas. Aqui. E aí a gente vai clicar no Renda Mais. E ó, nós estamos em 2026. Né? A gente quer começar a usufruir em 2056, né? Daqui a 30 anos. Então eu vou colocar aqui, ó, 2055, que é o título mais próximo do Renda Mais. E eu vou buscar o preço desse título. E aí, ó, o preço desse título aqui é 367. Então, o Tesouro Renda Mais, que começa a pagar em 2055, ou seja, meus 65 anos, ele está custando R$367. Tcharam, beleza. Agora eu sei quantos títulos eu preciso e eu sei o preço de um título. Então acaba ficando fácil, né? É só fazer a multiplicação. Então, para essa primeira camada que está aqui, eu preciso de 254
vezes 367. Então, para ter uma renda de R$ 5.000 a partir de 2055, ou seja, daqui a mais ou menos 30 anos, eu vou precisar de 254 títulos. Esses 254 títulos hoje custariam R$ 93.000. Tá ok, né? Valor bem razoável, ok. E agora eu vou fazer a conta com a segunda perninha. E aí qual que é o problema? A gente começa a ter alguns impasses por aqui. Eu gostaria de ter a minha renda a partir dos meus 85 anos. Eu tenho 35, então é daqui a 50 anos. Se eu for olhar no site do Tesouro, vocês vão perceber que não tem título disponível para essa época. Então, por enquanto, neste momento, para o nosso guerreirinho ali, a gente não vai ter a opção de comprar um título tão distante. É muitíssimo provável que o governo daqui a algum tempo comece a emitir esses vencimentos mais longos, né? Bem mais longos. Mas hoje a gente não tem. Para você conferir se você está entendendo aqui, ele precisaria de um título que começa a pagar em 2075. Né? Então, a gente está falando de um título que vai começar a pagar daqui a 50 anos. O governo não emitiu ainda. O que eu faço? Não vou investir? Você tem a opção. Você pode adaptar o seu plano a depender das variáveis aqui do Renda Mais. Então eu vou adaptar para 2065. E aí eu vou mexer na minha telinha aqui. Ao invés de contar com a segunda perna do Renda Mais para os meus 85 anos, eu vou precisar começar a receber com 75. Né? E eu vou precisar que isso se estenda até os meus 95. Percebam que durante 10 anos eu tenho uma sobreposição dos dois degraus do Renda Mais nesse cenário. É uma estratégia válida. Tá? Eu não vejo nenhum problema em utilizar. Saiba que durante os seus 75 e os seus 85, você vai receber um pedaço da sua renda a partir da primeira perninha e um pedaço a partir da segunda. E a gente vai repetir a mesma conta. Então aqui, ó, eu vou trabalhar com Renda Mais 2065, que é o mais longo que temos hoje. E seriam os meus aqui 75 anos. Beleza. E eu vou colocar o preço. Qual que é o preço? R$ 185. Pô, bom, por que é mais barato que o outro? Porque o dinheiro demora mais para vir para você. Então esse capital ele fica acumulado, rendendo no cofre do governo. E aí quando chega este momento, esse capital teve mais tempo para trabalhar. Então ele é um montante maior. Por isso a renda ela vai custar mais barato. Ó, vamos fazer a mesma continha? Se eu pego os 254 títulos que eu preciso e multiplico por 185, eu vou chegar aqui em 46.990. Veja só, para ter a renda entre os meus 65 e os meus 85, vou gastar 93 mil. Para ter a renda entre os meus 75 e os meus 95, vou gastar 46.900, quase 47 mil. Então percebam que agora eu sei que para comprar essa renda de R$ 5.000 por este período da minha vida, eu vou precisar gastar 93 para a primeira perna, 46 para a segunda perna. Então agora eu tenho um pouquinho de noção do quanto os R$ 500.000 valem hoje. Porque ó, eu vou somar as duas coisas aqui, os dois valores, as duas pernas. Eu gastei só 140 mil. Bom, né? Então eu gastei 140 dos 500 que o nosso personagem tinha e eu já comprei 5 mil. Quer dizer que eu posso aumentar aqui, né? Esse pedaço. Caso eu queira construir a estratégia inteira em cima do Renda Mais, sabendo dessa limitação da sobreposição das perninhas. Né? E eu vou explicar já como é que essa estratégia conversa com o simulador. Segurem aí, vamos lá. Então, 5 mil aqui ficou barato. Eu quero aumentar essa história. Será que eu consigo comprar 15? Vou fazer o teste, né? Vamos voltar no simulador, que a gente faz o teste de novo bonitinho. Vamos lá. Ó, vou voltar no simulador e a gente vai fazer mais uma vez dos 35 aos 65. E agora a renda extra que eu quero é de 15 mil. Aperto no simular, aqui. Ele vai me mostrar o botãozinho verde. Mostrou o botãozinho verde, tem o número aqui. Então, para 15 mil, eu preciso de 763 títulos. Volto na minha planilha, 763.
né? E aí, para uma renda de 15 mil. A minha planilhinha aqui, ela já estava conectada, né? Então, agora eu já sei que se eu gastar 420 mil, se eu comprar 420 mil reais em títulos do Renda Mais, eu garanto essa renda de 15 mil reais. Vocês vão perceber que quando vocês fazem as simulações com o Renda Mais, a conta fica fácil, fica barato comprar uma renda muito boa. Por quê? Alguns motivos. 2 motivos principais que eu vou explicar aqui. Estamos num momento muito peculiar da nossa economia, em que existe uma incerteza enorme por conta das eleições que se avizinham, um momento muito delicado da história econômica mundial. Então a gente tem um psicopata, né, no poder dos Estados Unidos, uma série de lideranças controversas acontecendo, uma fricção constante entre esquerda e direita, que gera um cenário de insegurança. Por conta disso, o Brasil se mostra uma economia mais insegura. Então o governo, para conseguir captar dinheiro, sobe os juros. E aí, por que essa conta está ficando barata? Por que a gente consegue comprar 15 mil reais de renda por um tempão, né, por 2 blocos grandes de 20 anos que parte deles se sobrepõem? Por que eu consigo tão barato? Porque eu vou dar uma olhadinha no site do Tesouro, né? Vamos voltar aqui. E a gente dá uma olhadinha no preço nas taxas atreladas ao Renda Mais, vocês vão perceber aqui, ó, inflação mais 7,4%. Pai amado, vamos pegar a tabela oficial aqui inteira? Preço Tesouro Direto, para a gente ver todas as taxas. Rendimento dos títulos, ele vai mostrar uma listona para a gente e a gente vai descer um pouquinho, ó. O Renda Mais 2055 hoje está pagando IPCA mais 7,09. Lembrem que no simulador, voltando agora aqui, a gente estava considerando a projeção a 4%. Então o Renda Mais está num momento muito generoso, né? A gente consegue garantir uma rentabilidade muito boa por muito tempo. Por conta disso, essa conta que eu estou mostrando na planilha, ela fecha mais fácil. Você jamais conseguiria, entre aspas, garantir uma renda como essa sem essa facilidade da renda esticada, né, da rentabilidade esticada do Renda Mais. Então esse é um dos motivos, né, é o momento específico da economia e do contexto socioeconômico e geopolítico que a gente está lidando. Um segundo ponto, que ele é importante aqui. Nós estamos lidando com um título que apresenta uma série de restrições, né? Eu estou garantindo essa renda se e somente se esse dinheiro ficar imobilizado, ficar travadinho, se eu levar o título até o vencimento, até a data de gatilho, que no caso aqui do primeiro degrau é os 2055, no segundo degrau 2065. Né? Então eu tenho essa restrição. É diferente de eu ter esse dinheiro investido numa carteira mais diversificada, com títulos com naturezas e características diversas, de modo que eu pudesse sacar um tantão caso eu queira. Aqui, minha sugestão de coração, considerem que vocês estão trocando este montante que vocês têm, no caso do nosso personagem aqui, 420 mil, por uma renda. Você está comprando esta renda. Você deixa de ter os 420 mil. Essa é a maneira mais razoável de lidar com um título como o Renda Mais. Funciona de maneira parecida no Educa Mais, por exemplo, que é um outro título que ao invés de pagar em 20 anos, paga em 5. E aí tem os prós e os contras. Qual que é uma grande vantagem, uma vantagem indecente do Renda Mais? Enquanto você está recebendo a parcela número 1, o montante que não foi pago para você ainda segue rendendo. A qual taxa? A taxa original. Então, em 2056, você vai ter um pedaço muito grande do seu patrimônio rendendo a taxa que você contratou hoje, que está super esticada. Então, por conta disso, um momento meio feliz, meio conveniente para fazer uma mobilização desse tamanho, desde que você tenha entendido todas as características do título, desde que você esteja convencido de que não vai precisar desses 420 mil reais aqui que a gente está considerando para renda de 15 mil. Tá? Então, eu acho importante a gente ter bastante clareza do que a gente está fazendo. Aqui a gente está comprando títulos. E esses títulos têm uma rentabilidade contratada, que pode ser conveniente para os seus planos de aposentadoria. E pode ser que para algumas pessoas o Renda Mais não faça nenhum sentido. É só um exemplo, um produto exemplo, para que a gente possa brincar com os conceitos que a gente aprendeu nos últimos episódios e com os quais eu trabalho de novo no Dinheiro Sem Medo com os meus alunos. Tá bom? Lista está aberta de espera, gente. Voltemos para o simulador, para garantir que a gente entendeu. Percebam que no Renda Mais eu estou garantindo uma renda de 15 mil reais.
aqui no simulador eu não chego nesse valor nunca. Por quê? 2 motivos. O simulador ele vai tá considerando aqui uma rentabilidade de 4% e não existem essas restrições relacionadas às 240 parcelas que o Renda Mais paga. Então são estratégias diferentes que podem sim se complementar, que é um pouquinho do que a gente trabalha nos plantões do programa, né? Muitos alunos eles querem uma estratégia robusta. E aí vai colocar nessa conversa aqui a compra da casa própria, talvez outra modalidade de investimento que ofereça certa liquidez, que não seja tão engessadinha quanto é o caso do Renda Mais, como é o caso do Renda Mais. Tá bom? Ficou claro? A simulação ficou clara? Me conta nos comentários se isso aqui fez sentido. Acesse o simulador, brinque com seus números, né? Tente replicar essa continha que eu fiz aqui, essa brincadeira que eu fiz da minha tabelinha. Né? Então vamos lá. Retomando só para finalizar, a gente está considerando que a primeira perninha do Renda Mais, ela vai pagar entre os 65 e os 85. E a gente está considerando que a segunda camadinha do Renda Mais, segundo degrau, ele vai pagar entre os 75 e os 95. Isso quer dizer que entre os seus 75 e os seus 95, você vai ter uma renda de 30 mil, né? Porque os 2 títulos estão pagando ao mesmo tempo. E aí você vai ter os 15 mil aqui e você vai ter os 15 mil aqui. Então é um jeitinho de olhar para suas finanças que eu acho que facilita. Né? Geralmente quando a gente monta carteiras de investimento e vai planejar acúmulo e usufruto, a gente precisa montar uma estratégia de usufruto, de retirada, né? Para que a gente possa desmontar essa carteira pouco a pouco e garantir ali a renda e, enfim, todo o amparo financeiro para a camada de usufruto. O Renda Mais ele cria um certo atalho. Então, por conta dessa conveniência no modelo de saque, você não precisa ficar fazendo a regra dos 3 baldes, 3 bucket strategy e por aí vai, enfim, coisas que a gente acaba abordando com mais profundidade no programa. Então, bastante conveniente, eu espero que tenha sido útil. Ficou claro para vocês? Ficou claro esse ponto, dos 75 aos 85. Então, ele está com uma sobreposição de pagamentos. Eu estou recebendo cupom dos 2 títulos. E aí, eventualmente, o primeiro título para de pagar cupom e o segundo continua. Então, ele está bastante contemplado financeiramente entre os 65 e os 95. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deem uma olhadinha, por favor, nos conteúdos que eu tenho soltado recentemente no meu Instagram, Roberto Amuri. Confira o livro Dinheiro Sem Medo, amuri.com.br/livro. A lista de espera está aberta. É isso, me avisa.amuri.com.br. Beijo para vocês, falei demais. Tchau.